Bom, então nós vamos para uma parte 2 agora, né, desse ciclo de reprodução de capital e teoria de valor, tá bem? E a gente vai detalhar um pouquinho como que funciona, né, a produção de pão em relação ao capital do Senhor Incrível, né, das relações de troca, né? Então, o Senhor Incrível, para reproduzir o pão, ele tem que comprar trigo do Bob Esponja. Automaticamente, uma fração desse dinheiro do capital, tá vendo que diminuiu um pouco, ele vai comprar o trigo, vai recolocar no sistema produtivo, vai fazer recirculação, recirculação, recirculação. E observe que o fenômeno do dinheiro é tão complexo em que ele vai se redividindo, é uma das propriedades da moeda, né? Ela tem que ser subdividida também, né? E ele vai fazer como se fosse uma progressão geométrica dessas estruturas. Aí o Bob Esponja tem que comprar um pouco de semente, etc. Esperar, né? O tempo é uma questão primária, né? Para o setor de produção agrícola, né? Produzir, aí ele vai adiantar o capital e vai produzir. E esse dinheiro tem uma coisa incrível nessas relações de capital, que o dinheiro ele aparece como elemento imortal dessa estrutura. Que nem nós vemos Shrek, ele comeu o pão, só que o dinheiro dele estava dentro do ciclo com o Senhor Incrível, que foi se reproduzindo, mas aquele dinheiro ele não some das relações sociais. Né? Ele não desaparece. Você come o pão, tem que trabalhar de novo para ganhar mais dinheiro, mas o dinheiro ele não some, ele não tem, não existe uma destruição daquele valor de moeda. Aí você pode discutir um pouco que é uma coisa de pensar que a inflação seria um processo, né, de destruição de valor, né? Porque você tem uma estrutura em que seu dinheiro vai desvalorizando em relação ao tempo por uma disfunção de produção e de produtividade, né, em relação à capacidade de emissão de moeda, né? E aí tem essa ideia meio louca aí que o dinheiro ele é um ser abstrato e que ele não tem destruição, né? E dentro desse ciclo de reprodução, né, desde que não haja, entre aspas, tudo que você produza venda, né, esse negócio vai se reproduzindo, 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 que mostra no cifrãozinho aqui, né, em que só vai se aglutinando e, como que nem eu falei no vídeo anterior, vai se reproduzindo em filhotes aí. Dentro dessa estrutura, né, então a gente tem uma base aqui que uma mercadoria transformou-se em dinheiro, né, que foi reaplicado e transformou-se em M-linha, mercadorias valorizadas, né. Aqui também a gente pode pensar nossa parte de mineração, etc. A gente tem um produto, né, que dentro de um processo produtivo ele se valorizou em relação ao processo, né. Aqui, ó, tem uma diferença importante que é o ciclo de reprodução do capital pelo dinheiro, né, pelo capital dinheiro, em que não se entra mercadoria de início. Na realidade, o dinheiro ele foi adiantado, que vem a parte do capitalista. Ele mesmo praticamente não produz nada, ele pega o capital que está disponível, né, aplica numa empresa e essa empresa faz o processo produtivo. Se a gente for ler o livro 2 do Capital, né, já tem maiores definições entre processo de circulação de capital, em que ele redivide o ciclo, né, dinheiro, mercadoria, esses três pontinhos é um processo de transformação e paralisação. Aí que já insere, né, o sistema de produção dentro desse sistema de transformação para produzir mercadorias mais valorizadas, né, que seria, aqui no caso seria inputs de matéria-prima, né, uma mercadoria transformada, valorizada, que vai se transformar em um dinheiro valorizado. Tem uma coisa que é interessante dentro de um sistema de capitais é pensar às vezes, nossa, um carro da Ferrari é muito mais caro do que um carro da Fiat. São dois italianos, né? E que o lucro da Ferrari seria um lucro muito superior ao lucro da Fiat. E na realidade você vai analisar os balanços, não dá tanta diferença, porque o valor empregado, né, de materiais, profissionais, de acabamento de couro, etc. Então, você gasta muito mais dinheiro também para produzir uma Ferrari, muito mais trabalho, né, qualificado, né, tanto dos designers, né, tal. E na realidade não tem tanta diferença do lucro da Fiat com o da Ferrari, apesar dos carros serem totalmente diferentes, né. É claro que a escala de produção é diferente também. Mas às vezes pode pensar, nossa, no lucro da Ferrari deve ser muito maior, né, empresa de luxo em relação à Fiat. E na verdade, você manter aquele sistema de produção não é simples também, né? Pode acontecer em algumas empresas terem um lucro muito maior,
mas a própria concorrência do capital tende a unificar essa estrutura. É que nem se quando você pega uma loja de grife, que o produto é mais caro, que você pode até falar que esse produto teoricamente não podia valer tanto, mas ele tem um sistema de reprodução, porque a loja está localizada num lugar mais caro, o vendedor dele ganha mais, então vai se dissolvendo também ao longo da cadeia, né? Em relação a um objeto mais simples, né? Sei lá, uma bolsa dessas de grife aí, o aluguel do local que ela tá também, o funcionário que ele recebe, quanto que o funcionário tem que receber, né? Para vender aquela bolsa, não pode ser qualquer funcionário, tem que ter umas relações diferentes aí, né? Então a gente vai discutir um pouquinho sobre o trabalho concreto. O trabalho concreto é o que pode ser medido, tá? Que 8 horas de trabalho sempre serão 8 horas de trabalho, que não tem nada a ver com produtividade, tá? O trabalho concreto é o único elemento passivo de ser afetado quantitativamente, ou seja, você pode ter hora extra, pode trabalhar menos, redução de carga horária, com mais e menos eficiente, mais ou menos produtivo ao longo do tempo. Não existe a lógica de produtividade no trabalho abstrato, tá? Não tem jeito de a gente colocar isso como relação de valor. Então, o trabalho concreto são as horas que estão sendo trabalhadas, que sempre vão ser aquele estabelecimento. Que a gente discutiu na primeira apresentação, né? Que não existe uma fórmula padrão para determinação das relações de troca, tá bom? Um desodorante e um copo são qualitativamente estruturas e quantitativamente totalmente diferentes, né? E o que vai equalizar essa relação entre os dois vai ser a forma de dinheiro que a gente vai ver depois. Valor de troca ou forma de valor, né? Não é possível distinguir o valor de uma mercadoria do seu valor de uso. Por isso, temos que expressar esse valor sob a forma de outro valor de uso. E o item 2, né? Que todas as propriedades da mercadoria, enquanto valor, se apresentam no dinheiro como objeto distinto dela, né? Então, a gente vem a inserir aqui, a gente vai ver umas relações de troca, que é a forma dinheiro, a forma universal, como que vai funcionar, né? Vai ser essa parte de equalização. Então, a forma dinheiro expressa o valor das mercadorias. Na verdade, o dinheiro mesmo não vale nada, né? Ninguém come dinheiro, aquele dinheiro teoricamente não serve para nada. O ouro ainda serve para fazer alguma coisa, né? Mas o dinheiro, forma papel, ele expressa um valor de mercadorias. Então, quanto que vale 100 reais? Nada, na verdade, ele expressa o valor de 100 reais. Essa é uma coisa interessante. Então, aqui como que a gente chega no dinheiro, né? Na forma geral de valor, né? O que acontece? É quando eu tenho várias relações sociais de mercadorias aqui, que elas podem ser equalizadas, né, ou equiparadas a uma estrutura social geral, né? Isso é muito bem explicado no livro, né, com bastante detalhes, mas tem uma lógica que parece ser simples, mas não é tanto. Eu estou equalizando vários produtos com valor de uso, valor de troca, ou trabalho abstrato diferente em relação a um material, que aqui a gente está discutindo que seria varas de linho, né? 20 varas de linho. Né? Então, a forma geral do valor representa do modo unitário e comum a todas as mercadorias, aquilo que nelas há de social, o trabalho humano abstrato, que é o que a gente discutiu anteriormente. Né? A forma de equalização é o trabalho humano abstrato. Todas as mercadorias agora, de modo unitário, espelham na tosca corporalidade natural do linho a sua natureza social. Mas olha que interessante, aqui tem onças de ouro, né? A gente vai ver que ele vai equalizar depois, né? A forma dinheiro, o dinheiro representado em ouro, que todo mundo recebe, todo mundo quer. Então ele vai o quê? Fazer uma transformação, né? Uma metamorfose dessa estrutura aqui. E fazer um equivalente universal aqui, né? Então, tem uma parte muito importante, uma passagem aqui, que o dinheiro apaga magicamente todas as determinações internas do valor equivalente, parecendo possuir por natureza valor. Dinheiro, esta forma acabada do mundo das mercadorias, ao invés de revelar o caráter social dos trabalhadores dos trabalhos privados e, portanto, as relações sociais entre os produtores privados, ao contrário, os encobre. Tem uma coisa incrível que é assim, se você for pegar uma parte anterior, eu discuto até na minha tese, que pode estar disponível também na descrição. Quando antigamente você fazia uma relação de troca de servidão, eu vou trabalhar 4 horas para você,
para o patrão e 4 horas para mim na minha terra, ou na terra que está alugada, né, nas relações de troca entre o senhor feudal e o servo. Então você sabe que sua taxa de exploração, teoricamente, você pode falar, é 4 horas de trabalho para um e eu trabalho 4 horas para mim, então é 50% de exploração. Né? Mas quando você usa a forma dinheiro, o dinheiro ele não desvela essas relações materialmente, porque você, em relação ao seu salário, você não sabe o quanto de produção que está sendo feita, né? Para você ter esse acesso, você vai ter que pegar todos os balanços das empresas e fazer uma análise detalhada, né, do tanto de lucro que foi produzido, de tanto do valor aplicado. Então essas relações sociais do trabalho, elas é, ficam mais, não ficam tão claras, né? Na forma de sociedade capitalista, o dinheiro é meio necessário, né? Então, porque não tem jeito, né, de trabalhar na sociedade capitalista sem a relação entre o dinheiro, né? E o dinheiro como forma de troca, né? Então, você tem uma contradição entre o trabalho social e o trabalho privado, né? O trabalho somente se verifica como social na forma de trabalho social de produtores privados. Isto somente é possível se existe a mediação de um produto particular que seja ao mesmo tempo geral. Este produto é o dinheiro. Então, o dinheiro ele estabelece essa função importantíssima na sociedade capitalista, né? Dessas relações. Agora, para discutir um pouquinho de fetichismo da mercadoria, o que seriam essas coisas na proposta do próprio Marx, né? São as relações de produção do trabalho, né? Que tem gente que pode chamar de reificação, coisificação ou próprio fetichismo, né? Que as coisas elas têm uma aparência que não se expressa perfeitamente sobre essa estrutura, né? E o fetichismo, né? Que não é um fenômeno psicológico e não é um fenômeno da consciência. Na realidade, ele é uma estrutura criada dentro da nossa sociedade, né? Que nos vislumbra, né? Sistemas de aparência em relação ao que é e que não é. Ou essa parte turva das relações sociais. Então, aqui para finalizar, vamos pegar essa frase, né? Que ele estabelece a mercadoria como sensível e suprassensível, essa dialética, essa transformação das coisas, né? Então, à primeira vista, a mercadoria aparece como uma coisa trivial e evidente. Analisando-a, vê-se que ela é uma coisa muito complicada, cheia de sutileza metafísica e manhas teológicas. Como valor de uso, não há nada mais misterioso nela, quer eu observe sob o ponto de vista de que satisfaz as necessidades humanas pelas suas propriedades, ou seja, né, a água é água, eu preciso de trigo para comer, eu preciso de coisas, casaco para vestir, ou que ela somente recebe essas propriedades como produto do trabalho humano. É evidente que o homem, por meio de sua atividade, modifica as formas da matéria naturais de um modo que lhe é útil. A forma da madeira, por exemplo, é modificada quando dela se faz uma mesa. Não obstante, a mesa continua sendo madeira, uma coisa ordinária física, ou seja, sensível. Mas logo que ela aparece como mercadoria, ela se transforma numa coisa fisicamente metafísica. Aqui, nesse caso, ele ganha uma estrutura de valor, uma estrutura de forma, em que aí você começa a ter o quê? Uma não relação linear sobre isso, né? Mas logo que ela aparece como mercadoria, ela se transforma numa coisa fisicamente metafísica, que foi o que a gente discutiu, né? Além de se pôr os pés no chão, ela se põe sobre a cabeça perante todas as outras mercadorias e desenvolve de sua cabeça de madeira cismas muito estranhas do que ela começasse a dançar por sua própria iniciativa. Esse finalzinho aqui ele é uma alusão, né, de uma parte de uma época que estava rodando muito o espiritismo na Europa, Kardec, né? Tá mais detalhado no vídeo do Gustavo Machado, aí vocês podem conferir lá, quem quiser entender essa passagem aqui, tá bom? As relações sociais, então, não são reveladas pelo caráter místico, tanto do dinheiro quanto do valor da mercadoria. Que a gente falei, é muito difícil de você estabelecer as relações de trabalho, de troca de valor, quando você usa a forma dinheiro para isso. Para finalizar, né, a gente tem essa lógica, né, do CD, que é discutido até pelo Gustavo Machado aqui, né? Aqui na minha tese eu discuti sobre a parte da educação, em que quando você pergunta para um cara que está fazendo cantor, o que você quer fazer? Ah, não, eu quero gravar um CD. Agora nem CD não tem tanto mais, mas enfim, né? Ele se personaliza no bem material, que é a forma física que está impressa naquelas músicas,
E ele desconhece ou ele desconsidera que o que é importante mesmo é fazer a música, né? A coisificação, né? A reificação, né? A finalidade é o CD. Tem o objetivo do CD. No campo da educação, observo muito em relação aos alunos que eles, na realidade, eles não querem muitas das coisas, o cara não quer aprender. Ele quer o quê? Estabelecer ou tem interesse em conseguir o diploma. Ele não está tão interessado nos processos de aprendizagem, de ter habilidades para. Ele tem, na realidade, uma tendência a querer pegar um diploma, né? Para ter acesso a algumas outras vantagens, né? Mas essa forma de diploma também, como fetichismo, tem acontecido no nosso meio educacional. E é isso. Obrigado.